Paz do Senhor. Hoje estaremos estudando o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Perceba que no capítulo 6 estudamos sobre os selos. Porém, o sétimo selo ele é retomado só no capítulo 8. Então, o capítulo 7 ele é considerado um interlúdio entre a questão dos selos. Vamos ver então o que irá acontecer neste capítulo. Versículo 1 diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Compreendemos aqui que o vento, quando vem à terra em forma de tornado, em forma de redemoinho, em forma violenta, ele causa destruição. Nesse caso, nós temos estes 4 anjos segurando os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Perceba que o número 4 se torna repetitivo. Por que 4 cantos? Simbolizando os pontos cardeais. E eles têm uma função específica: não permitir que a destruição ainda venha sobre a terra. Posteriormente, ela virá. No versículo 2 diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles que estavam segurando o vento. E este anjo dizia: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui tem algo interessante. Você percebe que eles receberam essa ordem de esperar até selarmos o povo de Deus. Selar na fronte ou na testa. O selo, na linguagem bíblica e na linguagem antiga, ele representa propriedade. Então, no momento em que fosse um material, fosse uma carga portuária, ela tinha o selo, que era a identificação do seu dono. Então, aquele material, aquele produto, significava que ele tinha dono, tinha proprietário. Perceba que o anjo usa essa linguagem porque João iria compreender. Então, o povo de Deus será selado, receberá uma marca na fronte, na testa, isto antes da destruição dos ventos. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui nós temos da tribo de Judá, está no versículo 5, de Judá, de Ruben, de Gade, de Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Há uma especulação muito grande a respeito dos 144 mil. Algumas seitas afirmam que eles são esse povo escolhido, e enfim. A Bíblia deixa muito claro que os judeus foram selados, foram marcados. Nós temos 2 linhas de pensamento. Primeiro, representação dos judeus fiéis de cada tribo, já que foi 12 mil de cada tribo. E a segunda linha de pensamento, número, símbolo da plenitude que representa todo o povo de Deus de todas as épocas que foram selados. O que importa é que esse povo recebeu o selo e na descrição do texto fala que é o povo judeu. Há esta linha de pensamento que possa ser todos os povos. Linha de pensamento. A partir do versículo 9 diz assim: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas.
em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Temos o trono de Deus, o Cordeiro, que é Jesus, e estas pessoas que foram salvas, que foram redimidas e que estão diante do trono. O que é interessante lembrar que aqui diz, primeiro, que não se podia numerar. Segundo, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E as suas vestes eram vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. A vestidura branca sempre é importante lembrar que são as obras dos santos. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Perceba que nós sempre pregamos sobre Deus e sobre Jesus. Há algumas seitas ou algumas crenças que negam Jesus como Senhor, como Deus encarnado. Na visão de João, isso se torna muito claro. Ele fala do trono de Deus, ele fala do Cordeiro. Então esse povo está clamando e dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então aqui nós temos as almas. Versículo 11. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, que já estudamos nas aulas passadas, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Esse povo está aqui perante Deus, diante do trono, adorando. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde eles vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ora, se o ancião não sabia, João também não saberia. Ele então me disse: são estes os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, o sangue que foi derramado na cruz, o sangue de Cristo, ele tem uma função específica: redimir as almas do pecado. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, se arrepende dos seus pecados, então o sangue de Jesus Cristo tem essa função. E o objetivo principal também é reatar o relacionamento entre Deus e humanos, que foi prejudicado, deteriorado pelo pecado. Então, essas pessoas que estão aqui, que alvejaram, que limparam as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, a partir da conversão, a partir de Cristo, passaram a ter um novo estilo de vida. Entregaram as suas mentes para o Senhor Jesus. Permitiram que suas mentes fossem governadas agora por Cristo, pela sua lei, pela sua palavra, seu ensinamento, foram guiadas, orientadas pelo Espírito Santo. São essas pessoas que nós chamamos de salvos, que estão agora diante do trono. 15. Razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. E os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Perceba que esse povo agora
após receber a salvação, estão adorando ao Senhor. E a promessa para esta gente, para esse povo, que independente da sua linhagem, como nós lemos aqui, eles vieram de tribos, de povos, de línguas. É interessante lembrar que o corpo de Cristo, ele não é constituído por uma etnia, ele não é constituído por um povo apenas. Esta é a diferença do judaísmo para o cristianismo. No judaísmo tinha que ter linhagem, genealogia, principalmente para participar do sacerdócio. Esta é a diferença. O corpo de Cristo, ele é universal. Todos quantos aceitaram a Jesus como Salvador, eles estão agora para sempre com o Senhor em adoração e em alegria eterna. Lemos que estes vieram de grande tribulação. Temos dois pensamentos aqui. A grande tribulação, que é uma linha de pensamento pentecostal, que ela acontecerá na terra após a retirada dos salvos, dos justos, e também a outra linha de pensamento, que são as pessoas que desde que aceitaram Jesus, elas passaram por tribulações, por perdas, por mutilação na carne, falando do pecado, porque o pecado é prazer. E a pessoa que se nega ao pecado por causa de Cristo, ela tem uma guerra contínua, constante, além de sofrer lutas, perseguições, e muitos perder a vida por causa de Cristo. Então temos essas duas linhas de pensamento. Não importa se vieram de grande tribulação após a retirada dos salvos da terra, ou se encaixa nessa outra parte, de que essas pessoas de anos e anos e gerações e séculos que vêm sofrendo, o que importa é alcançar a salvação. Há esperança para os salvos, há descanso para os santos, há vitória, há triunfo para os justos. É isso que nos ensina o capítulo 7 de Apocalipse. Na sequência, então, no capítulo 8, que veremos na próxima aula, aí nós retomamos o sétimo selo e então percebemos na terra que o juízo e a ira de Deus continua. Até lá, que Deus te abençoe em nome de Jesus.